Bom, gente, eu vou começar a nossa aula, acho que já deu tempo aí de, na grande maioria, se conectar. E na semana passada, nós terminamos aí falando sobre algumas doenças virais, né, algumas viroses importantes, né, consideráveis aí para a saúde humana. E hoje nós vamos começar a falar de um outro tema, de um outro agente infeccioso muito importante dentro da área da microbiologia, tá? Um agente bem significante também. Não tem uma relevância tão grande no que diz respeito às infecções causadas pelos vírus, né? Como eu falei para vocês, a maioria das infecções que nos acometem ao longo da nossa vida são resultado de infecções causadas ali por vírus, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um outro agente infeccioso, tá? Você alguma vez já foi à praia ou à piscina e passado alguns dias, né, depois que você retornou ali da praia ou da piscina, você começou a apresentar manchas brancas sobre a pele? Já aconteceu isso com algum de vocês? Ou conhece alguém que tenha acontecido isso? Já ouviu alguns desses relatos por aí? Sim. Já sim. Sim, beleza. E a que vocês atribuiriam esse fato? Como vocês explicariam isso? O fato de uma pessoa ir a uma piscina, ir até a praia, e aí voltar, passado alguns dias, essa pessoa começar a apresentar algumas manchas sobre a pele, né? Manchas esbranquiçadas sobre a pele. A que vocês atribuem isso? A gente costuma falar micose, né? Hã? Micose. A pessoa está com micose. Costuma falar que a pessoa está com micose. É. É isso. Mais alguém? Para mim também é micose, sempre ouço falar isso, que é micose, aquela mancha esbranquiçada, né, dá uma alteração na pele, né? Isso. Ah, sim. Mancha esbranquiçada, então é micose, né? Aquela alteração na pele é micose. Tá? Mas como é que vocês explicam? Como é que vocês relacionam, por exemplo, o surgimento disso que vocês estão chamando de micose com o fato dessa pessoa ter ido à piscina, ou ter ido à praia e ter apresentado isso, esse quadro infeccioso ali após alguns dias? Como é que vocês relacionam isso? Como assim? Fungos e bactérias, algum agente infeccioso, né? O que ficou ali na pele, né? Que ele teve contato naquela água, né? Foram fungos e bactérias na sua concepção. Uma porta de entrada, alguma coisa do tipo? Eu não entendi a pergunta. Eu acho que pode pegar na areia, Alisson. O que pegaria na areia, Ana Paula? Os fungos. Os fungos? E porque na piscina? A areia é quente. Na piscina? A água. Isso é fogo, cara. Ué, na piscina. Vai chegar na areia. Pega, tá? Oi? É na água. É na água que pega? Mas tem que ter uma porta de entrada, certo? Tem que ter uma porta de entrada. Ué. Primeiro tem que ter uma pessoa, assim, com micose, né? A pessoa, né, portando ali o fungos, né? E daí, quer dizer, em contato com a água, com roupa, objetos, né? E vamos supor, uma outra pessoa que não tem nada, vai ter contato, aí vai pegar, né? Vai adquirir. Vai ocorrer a transmissão aí, né? Então, tem que ter uma pessoa que tenha o fungo, é isso, Leila? E aí, para poder transmitir. Não, a pessoa, tem que existir o fungos, né? Então, ele tem que estar no objeto,
Não precisa necessariamente estar na pessoa, né? Pode estar numa pessoa, pode estar num objeto, né? Numa água. Imagino, né? Que na água também, né? Entendi. Então, tem que estar em algum lugar esse fungo para poder passar para a pessoa. É isso. O fungo não vem pelo ar. Oi, Ana Paula? O fungo não vem pelo ar. Não vem pelo ar o fungo? Não, acho eu que não. Ok. Beleza. Beleza, sim. Você acha que não, né? Se ele não vem pelo ar, ele vem como? Pelas células. Oi? Células. Ele viria pelas células, Odaia? Eu acho que ele está na superfície. Na água ali, aquelas. Então, viria na célula, viria na água, como é que é? Da superfície? Ele estaria na superfície. Hã? Na superfície, não? Não, a gente fica quando a gente tem contato ou com a areia ou com a água. Né? Um desses dois. Uhum. Não é? É? Sei, ué. Você já viu alguém? Vocês já viram alguém que não foi à praia e não foi à piscina, mas que acabaram apresentando? Já, a minha prima tem. Ela tem caspa, aí a caspa que cai do cabelo dela, cai aqui no ombro dela e no rosto, faz dessas manchas brancas nela. Ela usa shampoo de cetoconazol, loção de cetoconazol, para acabar com essas manchas brancas, mas é devido à caspa. Devido à caspa. É. Então, a caspa que dá essas manchas na pele dela. Eu acho que alguma, tipo assim, não vou falar, não é sebo que a gente fala, né? Alguma coisa na cabeça e da cabeça vai descendo. Bom, isso foi seborreia. Entendeu? Seborreia. O meu filho tem um tipo de glicose que dá na cabeça e vai descendo e vai dando uma mancha branca. Isso não é piscina, isso não é praia. Então, mas aí vocês disseram isso, né? Que já me falaram que tá na água, tá na areia, se tiver, não vem pelo ar, tem que ter contato. E vocês estão me dizendo aí exemplos de pessoas que não foram à praia, que não foram à piscina, que não tiveram contato com a areia, com a água, mas que apresentam também. Claro, tem a ver com a imunidade? Oi? Tem a ver com a imunidade? Tem a ver com a imunidade? Não sei, tem? O que você acha? Eu tô perguntando. Oi? E eu tô te devolvendo a pergunta. Eu acho que tem. Porque se não é qualquer pessoa que tem, porque às vezes a mesma água que eu entro, eu não desenvolvo, você desenvolve. Então pode ser imunidade. Verdade. Olha aí. Tá vendo? Estamos chegando lá. Tá no caminho. Mas eu já fui em 3 médicos com meu filho e ninguém me falou em imunidade. Simplesmente. Você não foi no médico certo. É um problema que ele tem. Toma fluconazol, e o negócio não funciona. Funciona por um tempo, depois volta. Você usou o que você usou, Ana Paula? Ele tomou fluconazol e usou shampoo de cetoconazol. E não melhorou. Não, ficou legal, fica bom. Mas aí ele para de tomar fluconazol, porque você não pode fazer uso contínuo daquilo. E ele continua usando o shampoo. Se ele parar de usar o shampoo, volta. Entendeu? Aí eu voltei no médico. Aí o médico falou para mim que era para trocar o shampoo de cetoconazol, para ele tomar mais fluconazol, trocar o cetoconazol por uma outra substância que eu não me lembro. O nome. E dá no mesmo, né? Porque ele toma o remédio, faz efeito. Quando ele começa a usar o shampoo, continua usando o shampoo, faz efeito. Mas vai usar o shampoo o resto da vida? É isso que eu não aceito.
Agora, eu já fui também numa médica dermatologista, só um minutinho, Leila, só para concluir, que ela falou que aquilo ali, as manchas que ele tinha, é porque ele devia ter descendente indígena na família. Aí eu falo comigo um profissional desse, criatura. Me perdoe o riso. Não, é pra mim mesmo. O descendente indígena que deve ter no final do não sei das quantas, entendeu? Não, o interessante é que ele tem uma descendência indígena que sai com a utilização de fluconazol. Perde a descendência botando fluconazol. Justamente. Ai. Mas isso são os profissionais que a gente tem, querido. Ai, tá bom. Deixa a Leila falar. Fala, Leila. Não, porque eu não sei, posso estar equivocada, acho que ficaram com dúvida aí, sistema imune ou não, baixo ou não, se adquire ou não, mas, na verdade, no semestre passado, nós aprendemos isso, né, que toda vez que nosso sistema imunológico ele está debilitado, ele está enfraquecido, a casa está aberta, né, para qualquer fungos, bactérias, né, tudo, então tem a ver, sim, né. Boa observação. Boa lembrança, exatamente, tá? A Marcela, ela colocou aqui no chat, não sei se vocês viram aí, que ela acha que é por causa da areia da praia, com a piscina, que tem urina, que tem sujeira, etc. Tá? Então, na realidade, essa nossa introdução aqui é justamente para que nós possamos entender um pouquinho, hoje, sobre esse grupo, né, que é um grupo responsável por causar um tipo de infecção que você conhece como micose, tá? Então, a primeira coisa que precisa ficar muito claro para todos nós é que quando eu me refiro à micose, eu não estou falando apenas daquelas manchas que dão sobre a pele. Quando eu falo em micose, eu estou me referindo a toda e qualquer infecção causada por um fungo. Perceberam? É o mesmo que dizer assim, olha, virose. É uma infecção causada por um vírus. Ok? Micose, uma infecção causada por um fungo. Então, existem N tipos de micoses. Beleza? Então, isso é importante deixar claro para você. E aquela que se manifesta na pele é um tipo, que a gente chama de tinha ou pano branco. Perceberam? É isso. Foi o pano branco. Me falaram do pano branco, que ele tem pano branco. Que seu filho tem pano branco. Exatamente. Mas não tem cura isso? Oi? Mas não tem cura? Depende, eu vou te dizer. Eu já vou te dizer. A gente já vai conversar sobre isso. Tá? Então, a tinha, ou também conhecida como pano branco, é, em geral, a micose mais conhecida. Tá? Porque se manifesta sobre a pele, tá? A gente vai ver que tipo de micose é essa. Eu vou apresentar para vocês, tá? Mas, além dela, existem outras micoses também, como, por exemplo, a própria candidíase. Também é uma micose. Tá? A candidíase também é um tipo de micose. Então, o que precisa ficar claro e definido nesse primeiro momento é que quando eu falo de micose, eu não estou me referindo apenas àquela infecção que se manifesta na pele, tá? Na superfície da pele, tá? Eu estou me referindo a toda e qualquer infecção causada por um fungo. E aí existem N infecções. Nesse sentido, é que esse grupo de seres vivos, né, porque são seres vivos, os fungos, tornam importantes dentro do nosso estudo. Então, o que nós iremos estudar a partir de hoje, e durante as próximas aulas, é o que nós chamamos de micologia médica. Tá? A micologia é a área, tá? É uma área de estudo que tem como finalidade conhecer e estudar os fungos, bem como as relações que eles estabelecem
conosco e com os demais seres vivos e com o ambiente. Conosco existem várias relações, sobretudo algumas relações parasitárias, que é o que nós estudaremos. Por isso, nós iremos focar no que é chamado de micologia médica. Mas, no entanto, como um outro qualquer ser vivo, assim como as bactérias, os fungos têm um papel muito importante em vários contextos da nossa vida, no contexto do meio ambiente, no contexto de reciclagem da matéria orgânica, no ciclo da matéria dentro da natureza, tá? Então, existem como indicadores de qualidade de ar. Então, existem vários benefícios que são estabelecidos, né, por meio desse grupo de seres vivos, além do prejuízo que é a relação parasitária que ele estabelece conosco, causando, assim, algumas infecções. Tá ok? Então, nós iremos ver aí algumas dessas infecções, iremos conhecer um pouquinho sobre esse grupo, tá? E entender o que a gente chama de micose cotidianamente. Os tipos de micose que podem nos acometer. Beleza? Então, eu vou abrir aqui a apresentação, tá? Deixa eu colocar aqui. Sim. Vamos ver aí, eu estou usando agora o Meet, que é um novo, né? E aí eu estou aprendendo a usar o Meet agora também, né? Então, vamos ver se eu acho aqui minha apresentação. Tá aqui. Beleza. Apareceu para vocês aí, porque aqui eu não consigo vê-los, né? Mas eu só consigo ver a minha apresentação. Apareceu para vocês. Ainda não. Deixa que está carregando. E aí tem as pessoas que entram agora no meio da aula, eu tenho que sair da apresentação para ir lá aceitar as pessoas. Apareceu para vocês? Acho que está carregando, Alisson, porque está na tela preta e uma rodinha aqui embaixo. Tá tudo preto. Tela preta. Não, tem que ter mais, velho. Carregou não, Mara? Não carregou? Não, tá aqui rodando. Carregou. Beleza. Carregou aí? Beleza. Deixa eu só aceitar a pessoa que pediu para entrar aqui agora, que eu não sei quem é. Ok, então vamos lá. Então, como eu havia dito para vocês, quando a gente se refere aos fungos, ao grupo dos fungos, tá? Então, esse grupo é um grupo que ele é estudado dentro de uma área da biologia que é chamada de micologia, tá? Os fungos, eu já disse para vocês que são seres vivos, né? Apresentam todas as características de seres vivos, com metabolismo, com capacidade de reprodução, com eliminação de excretas, com alimentação, enfim. São constituídos por células e eles podem ser macro ou microscópicos. Então, eu consigo vê-los a olho nu ou não, com auxílio de um microscópio. Tá? Então, existem fungos que são unicelulares e existem fungos que são multicelulares, constituídos por várias outras células. Tá? E aí pertencem ao grupo que a gente chama de reino fungi. Alguns desses fungos estabelecem uma relação parasitária conosco e são capazes de causar algumas infecções, que vocês conhecem genericamente falando como micoses, tá? Então, as micoses são o grupo de infecções causadas por diferentes fungos, tá bom? Então, no que diz respeito às características, às propriedades gerais dos fungos, eles também, assim como as bactérias, eles requerem algumas condições necessárias para o desenvolvimento, para o crescimento. No semestre passado, nós vimos ali os fatores que contribuem para o crescimento das bactérias, né? Nós vimos a questão da temperatura, nós vimos a questão da salinidade, a questão do pH. Como todo e qualquer ser vivo, os fungos também necessitam de condições para que possam se desenvolver, tá? E entre essas condições estão a temperatura. Então, assim como as bactérias, existem fungos que
crescem em temperaturas elevadíssimas, né? E são chamados de termófilos, né? Em temperaturas altas. Existem fungos que crescem em uma temperatura mediana. Em geral, os fungos que estão mais relacionados com processos infecciosos, porque crescem a temperatura de 20 a 30 graus Celsius, tá? E os psicrófilos, que são os fungos que crescem em temperaturas menores, em geral ali dentro da sua geladeira, aquele legume que você deixa lá na gaveta e que ele acaba tendo um crescimento ali fúngico, né, um fungo deteriorante, né? Então eles crescem em temperaturas ambientes. Com isso, nós podemos entender que nós encontramos os fungos em todo e qualquer ambiente, né? A Ana tinha falado ali no início da aula que os fungos não são levados pelo ar, e aí eu preciso dizer a você, Ana, que sim, eles são, tá? O vento, o ar, é um veículo para o fungo. Então, o fungo ele está presente em todo e qualquer ambiente e se manifesta mediante a existência de condições que permitam o seu crescimento, tá? Um outro fator que influencia no crescimento dos fungos é a luminosidade, tá? Então, a luminosidade, ela vai influenciar, e aí isso vai fazer com que eles apresentem o que a gente chama de elementos de frutificação, né? Os elementos vegetativos. O corpo de frutificação do fungo nada mais é do que aquele... você já viu cogumelo? Conhecem o cogumelo? Já viram algum cogumelo? Sim. Sim. Então, aquilo é o corpo de frutificação, é o elemento de frutificação do fungo. Então, mediante a presença de luz, mediante, quer dizer, a luminosidade, ele cresce, né, e se apresenta ali, então, o corpo de frutificação, que é aquele cogumelo. Em geral, quando você caminha por uma região de mata, é comum você encontrar os fungos em que lugar? Que lugar você encontra os fungos? Local mais úmido. Local mais úmido. Nos troncos, onde geralmente abaixo dos troncos, onde a umidade é maior. Isso, onde a umidade é maior e a luminosidade é o quê? É baixa. Então perceberam? Então, na realidade, o fungo ele gosta de duas coisas importantes para que ele se desenvolva. Ele gosta de sombra e água fresca. É isso. Perceberam? Então, ele precisa de uma baixa luminosidade e ele precisa de uma boa umidade para que ele se desenvolva, tá? Então, ele precisa ali de uma umidade, ele tem uma necessidade hídrica, né? Ele precisa de um pH que varia entre 2 a 8,5. Então, tem fungos que crescem em um ambiente muito ácido, mas, em geral, eles crescem também em ambientes básicos. Está diferente um pouco das bactérias, que tem uma faixa de pH ali de 4,5, mais ou menos, de crescimento, tá? Mas existem bactérias também que crescem em pH em torno de 2. Então, eles precisam de um bom pH, precisam de uma boa hidratação, ele tem uma necessidade hídrica, ele precisa de um ambiente com baixa luminosidade. Tá? Então, são condições necessárias para que os fungos se desenvolvam. E aí eu volto à questão que a Ana falou, né? Os fungos estão em todos os ambientes, assim como as bactérias, os fungos estão em todos os ambientes, inclusive sobre a sua pele. Tá? Ele está aí na sua pele, fazendo parte da sua microbiota. Tem fungo aí, na sua pele. Tá? Ele está aí presente, em todos os ambientes. Por que não cresce? Por que não cresce? Já que ele está presente em todos os ambientes, por exemplo, aí no seu quarto, onde você está agora, aí na sua cozinha, na sua sala, no seu local de trabalho, tem fungo. Mas você já reparou que, às vezes, no teto do banheiro, dá aquela mancha escura? Já repararam? Sim, é por causa da umidade. O vapor do chuveiro, é por causa da umidade que fica lá, do vapor do chuveiro muito quente. E aí, em que isso influencia? E aí cria fungo. Cria fungo, né? O vapor cria fungo? Não, ele já está lá na superfície, aí você proporciona para ele um ambiente favorável. Exatamente.
você dá para ele um ambiente favorável. Os fungos, eles produzem esporos que são espalhados pelo ar. Então, eles são veiculados pelo ar, são carregados pelo ar e param em qualquer lugar, em qualquer superfície. Havendo ali a condição necessária, eles se desenvolvem e geram um corpo de frutificação. Na verdade, ele forma ali filamentos, que a gente chama de hifas, né? Essas hifas, elas se entrelaçam e formam uma rede de emaranhados, que a gente chama de micélios, e esses micélios dão origem, então, ao corpo de frutificação, que vai gerar vários esporos que são lançados no ambiente. São, inclusive levados pelo ar. Então, ali, um exemplo, se você quer cultivar fungo, pegue uma roupa molhada e guarde dentro do seu guarda-roupa. E o que vai acontecer com essa roupa? O que vai acontecer com ela? Vai mofar. Exatamente, vai aparecer o mofo. O mofo nada mais é do que um crescimento fúngico, tá? É o fungo ali. Ah, mas ele veio de onde? Os esporos já estavam presentes naquela roupa, já estava presente no ambiente. A única coisa que você deu foi uma condição para que ele se desenvolvesse naquele meio, tá? Então, os fungos, uma vez que encontram as condições necessárias de temperatura, de pH, de umidade e nutrientes também, né? Então, tem ali, ó, existem fungos, né, que crescem, que se alimentam de nutrientes plásticos, né, que são as proteínas, tá? Outros se alimentam ali de glicídios, né, carboidratos, tá? Outros são reguladores, se alimentam ali de ambientes com alto teor de vitaminas e sais minerais. Então, vai depender do tipo de fungo. Vai depender do tipo de fungo, ok? Então, havendo ali a presença de nutrientes, ele vai se desenvolver. E como eu falei para vocês, olha aí, olha, ele é disseminado pelo vento, ele é disseminado também pelos vegetais, pela água e pelos animais. Então, esses são os veículos que transportam os diferentes esporos produzidos pelos fungos, tá? Então, nós temos várias possibilidades e vias de contaminação fúngica, tá? Pelo vento, pelos vegetais, pela água e pelos animais. Então, havendo a condição necessária, é que você vai acontecer o desenvolvimento fúngico. E aí eu volto à pergunta inicial, tá? Sobre o caso da pessoa ir à praia e à piscina e depois de alguns dias passar a apresentar um tipo de micose. Como você explica? Você consegue explicar isso agora de uma outra maneira ou ainda continua para o mesmo caminho? Pelo mesmo caminho, hein? E aí? Será que não seria pelo fato de a pessoa já estar com os fungos, né? No corpo. Então, Sim. ela vai para um ambiente também que é favorável. Por quê? Ela vai ficar na umidade, muito tempo molhado, o calor, e isso vai fazendo com que ele se desenvolva. Por isso que muitas vezes os médicos falam para a mulher não ficar muito tempo com o biquíni molhado por conta da candidíase, não é? Exatamente, Ana. Tá chegando onde nós queríamos. Alguém mais complementa as ideias aí da Ana? Exatamente. Mais alguém? Eu acho que é isso também, são as condições favoráveis, né, que fica lá exposto, fica exposto ao sol, né, muito quente, aquela areia lá também que, né, tem propriedades que vão estar entrando em contato, já que a gente tem os nossos fungos próprios, não vai conseguir combater, né? Eu acho tem a ver com a imunidade também, igual a Leila falou. Beleza, então vamos seguindo. Vamos lá, tá?
Então, como eu falei para vocês, quando a gente fala de micologia, né, existem várias áreas de atuação da micologia. Então, existe a micologia médica, tá? Então, a micologia médica, ela tem como finalidade estudar e analisar as infecções causadas por fungo aos seres humanos, tá? E também nos diferentes animais. Então, essa é a ideia da micologia médica. Então, sabe-se aí que o número de indivíduos susceptíveis a vários tipos ali de infecções, a fungos, ele aumenta com o passar do tempo, e aí essas infecções fúngicas, elas tendem a se tornar mais frequentes no nosso dia a dia. Mas entenda o seguinte, como eu falei para vocês, o maior número de infecções que nos acometem ao longo da nossa vida são infecções causadas por vírus. É o grupo mais relevante no que diz respeito à infecção causada por fungo. Você consegue contar quantas vezes você teve uma infecção causada por fungo na sua vida? Consegue? Eu consigo, é raro. É raro, né? Então, raramente você teve... Viral, não consigo. Oi? Viral, eu não consigo. Viral, não, mas fúngica, né? Se eu for contar aqui, fúngica eu tive uma vez. Garoto, pano branco. Tive uma vez. Isso. E agora, viral eu tive várias, né? Gripe, nem conta. Né? Mas eu tive cachumba, eu tive rubéola, eu tive catapora, eu tive hepatite A, olha aí. Né? Sobrevivi. Você foi premiado em doença, querido. Fui premiado. Imunidade, filha, tá lá no topo, entendeu? Tá lá no topo. Né? E sobrevivi, né? Enfim. E aí, então, para vocês entenderem que é um grupo importante, causador de infecções, mas o grupo mais relevante é o grupo dos vírus, tá? E aí, uma coisa importante, né, em relação à micologia médica, né, que com o aparecimento aí dos antibióticos, os corticoides, para aumentar a sobrevida aí do paciente, o indivíduo passou a se tornar mais vulneráveis a infecções oportunistas. O que é uma infecção oportunista? É uma infecção causada por um fungo, tá? Uma infecção causada por um fungo. Então, por isso, olha só, olha que interessante, né? Lembra o que a Leila havia falado sobre o sistema imunológico? Lembra? Lembro sim, Alisson. Sim. Ok. Então, a porta aberta, né? Ele aproveita o sistema imunológico em baixa e vai lá. É tipo quem tem HIV, né? Que quando geralmente não morre do HIV, morre de outra coisa, né? Exatamente. A tuberculose e por aí vai. Exatamente. Tá? O que acontece é que para se estabelecer uma infecção causada por fungo, ô, Maicon, você desliga seu microfone aí, por favor? Sim. Obrigado. Para se estabelecer uma infecção causada por fungo, nós precisamos de condições, que a gente falou aí agora, né? São as condições: temperatura, luminosidade, presença de nutrientes e, somado a isso, uma infecção causada por fungo no ser humano vai depender de uma imunossupressão, uma imunidade baixa. Tá entendendo, Ana Paula? Ana? Entendendo? Entendi. Você tá entendendo o que acontece com o teu filho? Entendi. A imunidade dele baixa. Então, na realidade, talvez o que você tenha que pesquisar, o que você tenha que avaliar é como está a imunidade dele. Porque o fungo existe já na sua pele, ele está aí. Sabe o fungo que causa o pano branco, que causa a tinha? Está aí na tua pele. Está na tua pele, está na minha.
sabe? Está na pele de todo mundo, está na superfície. Então, eu não adquiro fungo quando eu vou à praia, ali na areia da praia, na água da praia. Não, ele já está em mim. O que acontece é que quando eu vou à praia, é o que a Ana falou, eu dou condições para ele, umidade. Por isso que não se pode ficar de roupa de banho durante muito tempo, porque aumenta o risco de desenvolver a candidíase, tá? Porque já existe fungo a cândida está aí presente, tá aí, faz parte da tua microbiota, né, da microbiota vaginal, enfim, você tem a presença de cândida aí, e aí ela só se desenvolve, porque você dá a condição, mas para ela se desenvolver diante da condição que você está dando de luminosidade, né, de umidade, de nutrientes, precisa existir uma imunossupressão. Você precisa estar com o seu sistema imunológico debilitado, tá? Para que ela se desenvolva. Porque o que impede hoje de você apresentar uma infecção causada por fungo são dois fatores importantíssimos. O fator da competição, que é a competição entre fungos e bactérias que estão presentes na tua microbiota. Então, existe uma microbiota anfibiótica própria, você tem um conjunto de bactérias aí, em torno de 100 trilhões aí, constituindo a sua superfície corporal, constituindo o teu intestino, e também abriga fungos nessa tua microbiota. Então, existe um fator de competição entre fungos e bactérias. Ou seja, se eu diminuo a população de bactérias, se eu tiro a população de bactérias, e como é que eu tiro a população de bactérias? Me fale aí, como é que eu diminuo a população de bactérias no teu organismo? Antibiótico. Com antibiótico. O antibiótico ele não vai atuar somente com relação àquela bactéria que está te provocando um processo infeccioso. Ela vai atuar sobre qualquer bactéria. A que tiver lá. É por isso que não pode usar antibiótico sem necessidade, né? Exatamente, Michael. Ele não pode. E geralmente você tem um período de utilização de antibiótico. Tem uma vida útil, né? Você tem um período, exatamente. Você não pode tomar antibiótico de forma recorrente. Entendeu? Você não pode fazer uso contínuo de antibiótico. Não pode, porque você reduz a tua microbiota. Você reduz ali a presença de bactérias importantíssimas no fator de controle de crescimento populacional. Porque elas se controlam e controlam também o crescimento fúngico. Isso é recíproco, sabe? Um controlando o crescimento do outro pelos fatores de competição do meio. Então, se eu reduzo a população bacteriana pelo uso de antibiótico, eu favoreço o crescimento da população fúngica. E é não raro, preste atenção, é não raro o surgimento de alguma micose quando o indivíduo está fazendo a utilização de um antibiótico muito forte, de grande espectro. Tá? Então, ele pode vir a apresentar crescimento fúngico, pode vir a apresentar uma micose. Diminui o fator de competição ali da microbiota. Então, esse é um fator que contribui para que os fungos que estão aí em você se desenvolvam. O outro fator é a imunossupressão, sistema imunológico debilitado. Tá? Então, isso vai fazer com que você apresente infecções fúngicas de forma recursiva, cotidianamente. Infecções fúngicas de repetição. Tá? Então, você pode fazer uso ali da medicação antifúngica, né, fluconazol, por exemplo, mas o importante é você fazer uma avaliação do estado imunológico desse indivíduo. Preciso trabalhar isso, porque são os fatores, né, colocados pelo sistema imunológico que também controlam o crescimento tanto bacteriano quanto o crescimento fúngico. Né? Se eu estou com uma debilidade, é o que eu digo para vocês. Por que você apresenta uma infecção causada por Staphylococcus aureus, conhecida como furúnculo? Porque você deixou de ter um fator imunológico capaz de impedir o crescimento dessa bactéria que faz parte da tua microbiota, está aí na tua pele. Está aí bem, e de repente no momento está te causando uma infecção. Por quê? Porque o fator de controle, um dos fatores de controle foi retirado. Tá? Por isso, então, a infecção
fúngica, olha como é que ela é tratada. Uma infecção oportunista. É uma infecção que se desenvolve mediante uma baixa imune, ou mediante uma deficiência no fator de competição entre esses grupos. Perceberam? Compreenderam? Está claro para vocês? Sim. Ok? Então é isso, sabe? É isso que vai favorecer. Então não existe essa história de que eu fui à praia e peguei fungo, peguei micose. Entendi, Alisson. Então, no caso do meu filho, que é o que me interessa aí no momento, porque eu já escutei tanta baboseira, que eu juro por Deus que eu desisto. Então, eu preciso fazer um exame de sangue nele. Procure um hematologista, procure um... Para ver se tem algum imunologista. Eu não sei se por aqui tem algum imunologista, algum especialista nessa área, algum médico nessa área especialista, eu não conheço. Tá? Mas acredito que o hematologista já vai te ajudar. Entendeu? Você liga que a parte imunológica dele, isso melhora. Sim, é possível, tá, Ana? Não estou te assegurando isso, mas em geral a infecção recursiva por fungo tem a ver com uma deficiência imune. Ok. Entendeu? Tem a ver com uma deficiência imune. Tanto é que um dos sintomas, né, primeiros para o diagnóstico de uma situação de HIV é justamente o surgimento de cândida orofaríngea. Né? Então, dá candidíase ali na boca, no esôfago, no indivíduo. Então, isso é um indicativo de que ele está com uma baixa imune, que ele está com uma síndrome de uma imunodeficiência, que nesse caso do HIV é adquirida, por isso é HIV. Mas existem síndromes de imunodeficientes congênitas, entendeu? Professor, o lúpus, ele está relacionado à imunidade? O lúpus, sim, está relacionado à imunidade, mas é uma doença autoimune. Não é uma doença causada por fungo. Tá? Tá. Não é. É uma doença autoimune, que a gente vai estudar mais à frente. Então, perceberam? Tá? Então, uma infecção de repetição causada por fungo pode ser, sim, ou pode estar relacionada a uma imunodeficiência. Tá? Adquirida, congênita, o cara já nasceu com ela, então é necessário fazer uma avaliação. Eu não sei há quanto tempo seu filho apresenta esse caso de infecção, quantos anos, ou tem muito tempo? Tem bastante tempo. Vou colocar 5 anos. Há 5 anos ele apresenta isso, e sempre está tratando ali com fluconazol, aí melhora, e daí a pouco volta. O tratamento com fluconazol tem, vamos dizer, eu já fiz umas 3 vezes com ele. Entendeu? Mas com fluconazol deve ter uns 3 anos já que eu tentei. Tá. E aí isso foi a descendência indígena. E aí você sempre tratou com o mesmo médico? Não, a descendência indígena foi com um, que eu não tratei, e o outro, esse do fluconazol, que usou cetoconazol e depois uma outra substância na cabeça, no shampoo, é o mesmo médico. Entendi. Mas daí você relata que ele já está há 5 anos com isso e... Sim, falo. E aí qual em geral, a resposta? Eles falam que é assim mesmo. 5 anos é assim mesmo? É uma micose de difícil controle. Hã? É uma micose de difícil controle. Entendi. Mas nunca me falaram do sistema imunológico, entendeu? É o que eu falei para você. Pode ter uma relação, tá? Sim. Pode ter uma relação. Então, é importante investigar todas as possibilidades. Essa é uma. Muito obrigada. Entendeu? Então, verifique isso. Sim, com certeza. Verifique isso. Tá bom? Então, nesse caso, tá? Havendo as condições necessárias, o fungo ele vai desenvolver. Oi.
Você disse que existem 2 fatores que impedem a instalação de uma micose, certo? 2 fatores relevantes. Isso. Na verdade, um seria a competição entre os fungos e as bactérias, e o outro seria o nosso sistema imunológico. Isso. Tá. Atuação do sistema imunológico. Tá bom, Ok? obrigada. Por nada, tá? Então, na realidade, existe uma condição para que essa infecção ela se manifeste no seu organismo. Como eu falei para vocês, em se tratando de uma infecção causada por fungo, é uma relação parasitária, né? Então, existe o parasita e precisa existir o hospedeiro, tá? Então, esse um dos lados aí do binômio parasita-hospedeiro, ele precisa estar ali, o hospedeiro precisa estar comprometido para que se desenvolva esse processo infeccioso causado por fungo, tá? E esse processo infeccioso, ele depende de algumas condições importantes. Primeiro, a virulência do agente causal. O que é isso? A capacidade desse agente produzir uma infecção no seu organismo, tá? Então, isso está relacionado. Então, por exemplo, o que o médico te falou, Ana, sobre uma dificuldade de tratamento da infecção, de fato, sim, é um agente bem virulento, um fungo causador de ter uma virulência relevante, né? Dentro do contexto de uma infecção causada por fungo, tá? Esse fungo que causa o pano branco. Então, difícil o tratamento, sim, porque é um agente bem virulento. Ele tem uma boa capacidade de provocar infecções no indivíduo, inclusive infecção de repetição, tá ok? Então, isso é um importante ponto a ser considerado. Um outro ponto importante também, e que está relacionado ao sistema imunológico, é justamente a capacidade que esse indivíduo tem, né, de, a partir da utilização dos recursos do sistema imunológico, conseguir impedir a implantação desse agente causador dessa infecção, tá? Então, como o seu sistema imunológico vai lidar com esse agente? É aí que eu entro e digo para vocês que uma infecção fúngica, ela tem uma relação muito relevante com a atuação do sistema imunológico, tá? Uma relação muito relevante com a atuação do sistema imunológico. Um sistema imunodeprimido vai favorecer, sim, o crescimento fúngico no indivíduo, tá? E daí, a gente não pode desconsiderar também a população, o número de indivíduos ali causador dessa infecção, e aí, nesse sentido, quando a gente quebra um desses lados, né, esse binômio aí, parasita ou hospedeiro, aonde existe a possibilidade ali do fungo se desenvolver e causar uma doença, então se instala nesse indivíduo o processo infeccioso conhecido como a doença, tá? Característico daquele agente. Então, é importante a gente considerar que a instalação de uma doença, né, isso de modo geral, que eu estou falando para vocês, né? Então, você tem essa relação tanto para infecções causadas por fungo, quanto para infecções causadas por bactérias, quanto causadas por outros parasitas eumintos, né, vermes eumintos, né, protozoários, enfim, nessas relações parasitárias. Eu excluo o vírus, porque na minha concepção, o vírus não é um parasita, porque eu já disse para vocês que não é um ser vivo. Mas a partir do momento que existe uma quebra desse equilíbrio entre o parasita e o hospedeiro, então haverá ali a instalação do quadro infeccioso no indivíduo. Tá? Então, de modo geral, as micoses, como eu falei para vocês, micose é toda e qualquer infecção causada por um fungo, tá? Não é apenas aquela mancha conhecida como tinha o pano branco, tá? De modo geral, elas são classificadas como micoses superficiais, tá? Que são chamadas de dermatomicoses,
E aí tem como exemplo essas micoses que vocês se referiram aí, que causam essa mancha sobre a pele, causadas por diferentes tipos fúngicos, como, por exemplo, o grupo dos fungos chamados tínia, né, que causa o pano branco, tá? Aí causam as onicomicoses, que são as micoses de unha, tá? Causam as dermatomicoses, que são sobre a pele, tá? Superficial na pele, essas manchas que vocês conhecem, tá? E existem ainda as micoses que são cutâneas, especificamente, porque causam infecções relacionadas à degradação da queratina, que está presente, a queratina que é uma proteína, que está presente ali sobre a pele, e aí são as dermatofitoses, tá? As micoses subcutâneas, que são aquelas abaixo da pele, onde o fungo se implanta, se instala, ele precisa ser introduzidos sob a pele, abaixo da pele. Então, em geral, essa micose ela é veiculada por um objeto que vai ser penetrante, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá? As micoses sistêmicas, que são aquelas micoses que podem se espalhar por intermédio da tua corrente sanguínea e se instalar em diferentes órgãos, em diferentes tecidos. As micoses caracterizadas como micoses oportunistas, que são aquelas que estão relacionadas com as micoses que acometem indivíduos imunossuprimidos, tá? E as pneumocistoses aí, que são geralmente causadas ali na realidade por infecções respiratórias, provocam infecções respiratórias. Então, essas são algumas das micoses que nós iremos estudar, tá? Durante a nossa aula. Na verdade, na nossa próxima aula, nós iremos estudar aí essas micoses, esses diferentes grupos de... Um monte de gente querendo entrar aqui. Esses diferentes grupos de infecções causadas por fungos, tá? Então, existem ali os mais variados tipos, tá ok? Então, relembrando, hoje o que nós estudamos durante as aulas, tá? Primeira coisa é que micose é toda e qualquer infecção causada por um fungo, tá? Então, é o nome genérico que caracteriza toda e qualquer infecção causada por fungo, tá? Então, foi a primeira coisa que nós estudamos, tá ok? Segunda coisa que nós vimos, tá? Os fungos, eles estão presentes em todos os ambientes e, como qualquer ser vivo, ele depende de condições para que ele se desenvolva. Existindo essas condições, ele vai se desenvolver, tá? Condições de luminosidade, condições nutricionais, de temperatura, de pH, então ele vai se desenvolver mediante essas condições, tá? Apesar de existirem fungos das mais variadas espécies, existe um grupos de fungos que são caracterizados por causar infecções aos seres humanos. E aí é que entra a micologia médica, que tem como finalidade estudar esses fungos capazes de provocar infecções em seres humanos e em animais, tá? Além dos fatores de crescimento necessários para os fungos, tá? Dois outros fatores precisam ser considerados na instalação de um processo infeccioso causado por fungo, que são o fator de competição existente na microbiota e também a imunossupressão ou a atuação do sistema imunológico. Porque, em geral, os fungos, eles crescem, tá? Quando há uma diminuição na população bacteriana, e aí perde esse fator de competição, ou quando existe uma imunodeficiência que pode ser adquirida ou pode ser congênita, tá?
E, finalizando, nós vimos que existem aí diferentes tipos de micoses, que as micoses são classificadas em decorrência da maneira como o fungo se desenvolve no seu organismo. Então, existem fungos que são superficiais, fungos que são cutâneos, fungos que são subcutâneos, fungos sistêmicos, e aí nós estudaremos algumas dessas infecções na próxima aula, ok? Ficou claro? Bastante claro, bem claro. Sim. Ok. Sim. Okay. Claro, Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. na hora da prova aparece. Mas esse tiro de letra. Aham. Então tá bom. Então, meus queridos e queridas, não havendo nenhuma dúvida, tá? Foi um prazer mais uma vez tê-los aí durante a aula. Tá? Espero revê-los na semana que vem, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa semana, um abraço e um beijo no coração.